O Rio Negro, para mim, é um dos rios mais bonitos. Eu durmo sem mosquiteiro. Tem algumas partes aí que tem uns mosquitozinhos, mas é pouco. E peixe, tem bastante peixe em rio de água branca. As praias dele, você olha assim, tudo branquinha, né? O melhor meio de a gente poder preservar a natureza é a gente conciliar o nosso trabalho com algo relacionado à natureza. Trabalhar mostrando e preservando aquilo que nós temos de mais bonito aqui na Amazônia, que é o meio ambiente, que é a floresta, né? E eu acho que o turismo é um meio de manter a floresta em pé e ganhar dinheiro ali apenas mostrando aquilo ali, sem derrubar, sem poder tocar naquilo ali, danificar. Antes era só extração de madeira, né? Todo mundo trabalhava com extração de madeira. Aí veio a reserva, né? E aí, como que os comunitários, os ribeirinhos vão trabalhar? De que forma? Qual seria a renda? De eu continuar trabalhando e continuar desmatando e para sobreviver. Porque senão, como que ia sobreviver? Não ia ter como sobreviver se não fosse a extração de madeira. E aí veio o turismo para derrubar essa hierarquia da extração de madeira e preservar a nossa floresta amazônica, que eu não digo que ela é o pulmão, eu digo que ela é o coração do mundo. E nós estamos preservando ela aí. A gente está no Mosaico de Áreas Protegidas do Baixo Rio Negro, né, que foi criado em 2010 pelo Ministério do Meio Ambiente. E o mosaico é essa junção de várias categorias de unidades de conservação, não é, de áreas protegidas, que estão sequenciadas nesse sentido, né? Então, uma seguida da outra. O Parque Nacional de Anavilhanas, né, dentre essas, foi o primeiro a ser criado. Na verdade, ele nasce como estação ecológica, depois ele foi recategorizado para Parque Nacional. E aí, a RDS Rio Negro já é um pouco mais recente, bem como a Poranga Conquista. Olha, hoje nós temos 17 comunidades, né, dentro da unidade de conservação, sendo hoje 8 comunidades indígenas, né, e fora os povos indígenas que estão aglomerados dentro dessas comunidades também, que são populações tradicionais. Nós estamos aqui na comunidade de Tumbira, né, na RDS Rio Negro, onde a comunidade temos hoje 36 famílias, né, no total de 168 pessoas. E a nossa comunidade faz parte da reserva como 19 comunidades faz, né? Então, geograficamente, nós somos a comunidade de Tumbira no meio da reserva. E aí apareceu, graças a Deus, essa oportunidade de trabalhar no turismo, isso em 2011. Né? Foi assim, um começo assim, meio assim, do nada, né? Que, por exemplo, trabalhar com turismo nunca tinha passado pelo meu nem sonho, né? Mas olhando para a criação da reserva, olhando para os projetos que estavam acontecendo, que era para manter a floresta em pé, para os benefícios começar a acontecer, né? E olhando para a atividade turística, eu digo, isso é uma atividade que pode funcionar, né? Na questão realmente da sustentabilidade, né? Assim, recebendo pessoas, levando para, muitas das vezes, para o mesmo caminho que eu tirava madeira, sabe? Aí eu digo, opa, aí está entrando dinheiro mais fácil do que eu tirando madeira e a floresta está em pé. Inicialmente a gente nem chamava essa forma de gestão de turismo comunitário ou turismo de base comunitária, não é? Então era um ecoturismo, turismo cultural e os visitantes chegavam para conhecer essa diversidade de ambientes, de comunidades, de culturas da região do Baixo Rio Negro. A partir dessa visitação mais frequente é que começa a se formatar produtos, a se organizar melhor, se tentar ordenar a atividade para que esse visitante, então, ele tenha uma diversidade de produtos e serviços ao seu dispor. E aí, nesse sentido, as comunidades também se organizam para recebê-lo. Então, você vai ter uma região que, além dos atrativos naturais e culturais, você vai encontrar pousadas, empreendimentos pequenos, não é? Como lojas de artesanato, até atividades culturais, eventos que são organizados pelas comunidades. E a gente passava essa ideia do turismo base comunitária para as pessoas.
E de tanto falar para as pessoas, eu disse, bom, vou ter que botar em prática de alguma forma, porque eu já estou ensinando bastante e não consigo ver alguém desenvolver. Em 2018, né, com a visita de um casal, né, de amigos que vieram e se hospedaram na minha casa, né, lá ainda não era uma pousada, e uma conversa surgiu a ideia disso, pô, vou transformar minha casa numa pequena pousada, né, de turismo básico comunitário e começar a receber essas pessoas. Daí por diante eu fui estruturando hoje a minha casa, né, crescendo minha casa, aumentando a estrutura dela, fazendo mais quarto, equipando com camas, né, colchões. Isso tudo foi sendo feito artesanalmente, né? E hoje nós temos uma pousada, não é tão grande, mas onde é que acomoda ali 8 pessoas. Na comunidade a gente não tinha nem ideia de como trabalhar com turismo, né? Então aí a FAES entrou com uma parceria com a comunidade. E ela, além de dar o investir, né, na pousada, ela ia dar uma ajuda também de trazer turista para a nossa pousada. E aí quando foi em 2014, foi inaugurada a nossa pousada. E aí nós estamos aqui com 7 anos, né? Veio a pandemia, ficou 2 anos fechada. Agora retomamos ela e agora vamos levar ela para frente, se Deus quiser futuramente ser reconhecida internacionalmente aí. A gente tinha muito potencial para trabalhar com artesanato, né? Onde nós criamos um grupo de mulheres que hoje chama Formiguinhas do Saracá o nome, que são 9 famílias envolvidas nesse grupo de artesanato. E hoje é um dos grupos que é bem reconhecido aqui dentro, né? O grupo de artesanato Formiguinhas é bem reconhecido pelo nosso trabalho de união e de um artesanato bem qualificado com as matérias-primas daqui de dentro da reserva, né? A gente sonha em viver do turismo, fazer com que as 28 famílias que moram nessa comunidade seja a sua fonte principal, né, de renda, seja o turismo. E para isso a gente está trabalhando para que isso aconteça. Empreender no meio do mato ou numa comunidade ribeirinha é muito mais dificultoso, né? Então, uma das dificuldades que a gente tem é ter acesso às facilidades, ao conhecimento que o mercado daquele empreendimento ou daquele negócio que você quer levar para você começar uma atividade em um local e gerar renda para sua família e para a localidade, né? Se você conseguir manter o seu negócio gerando renda local, você consegue ter uma base sólida, manter várias famílias se sustentando, ter um apoio financeiro ou até mesmo na parte de educação, o que puder ajudar na comunidade, você consegue manter o seu negócio para muito tempo e ser bem visto na localidade que você está sendo exercido esse trabalho, né? A gente tem um lema do Vista do Lago que nós somos realizadores de sonho, né? Porque realmente tem pessoas que têm um sonho de conhecer isso aqui, né? Conhecer a Amazônia, Amazonas, né? E a gente fica mais feliz ainda de poder ter esse momento de realizar essa pessoa através do que nós temos aqui, né? Levando no boto, interação com os botos, né? Levando na casa de farinha, levando para ter essa interatividade com os macaquinhos, conhecendo cada local que a gente tem aqui, cada cultura, na verdade, né? No começo, um dos nossos desafios era a comunicação, que nós não tínhamos, né? Quando o Vista do Lago começou, a gente foi avançando no famoso boca a boca. Muitas pessoas que vinham já falavam para outras pessoas e foram vindo, né? Com isso, graças a Deus, a gente foi melhorando, foram investimentos que a gente teve que fazer para a internet, né? Hoje a gente está em vários sites de venda. Dentro da cadeia do turismo é super importante a comunicação. Então, assim, por muito tempo, para a gente querer ver acontecer a atividade, nós tivemos que ser esse elo, né? Então, assim, muitas das vezes haviam grupos que tinham vontade de conhecer as comunidades, a gente tinha que fazer essa comunicação, né? Ir para Manaus, pegar sinal,
conectar com as pessoas da comunidade numa visita de campo, de extensão, e avisá-los que tinham grupos para visitá-los. Então, assim, depois que chegou a internet, isso mudou muito. Com a chegada da comunicação, da internet nas comunidades, que não é frequente, geralmente ela está muito vinculada ao posto de saúde ou à escola, né? Porque a gente não tem internet 24 horas em todas as casas da comunidade, mas os jovens começaram a se interessar mais pelas atividades, porque está muito vinculado com tecnologia, né? Então eles se identificam mais. Foi eu mesmo que dei início, né, à atividade toda aqui. Mas essa atividade de interação com botos surgiu aqui no meio do Rio Negro, num município chamado Noveirão. A gente que vive na área do Rio Negro, geralmente respeita muito essa parte do boto estar aí no rio e ele ser o dominante, né? Um animal extremamente inteligente, um animal de topo de cadeia, né, na realidade. No rio ele é o que domina. É responsável de fazer controle de várias espécies e a preservação da espécie é essencial. Manter a espécie aí e eu que trabalho diretamente com eles asseguro que é um animal inofensivo. Antes de descer, ter o contato lá direto com o animal, a gente chama a pessoa, né, dependendo da quantidade de pessoas. Se um grupo maior, geralmente te dá uma palestrazinha explicando sobre a vida do animal, como se tornou a atividade turística, de onde surgiu a atividade, falando também sobre a reserva, sobre a legislação que foi criada para a atividade ficar toda legal. A gente procura explicar desde o início até o ponto de a pessoa descer lá dentro da plataforma para interagir. Mas geralmente quando o grupo chega aqui, a gente dá uma palestra explicando o que pode e o que não pode fazer na atividade. E aí que entra, né, a parte das regras que a atividade segue. A gente não pode superlotar ali a plataforma no momento da interação, tem um limite de pessoas que pode descer na plataforma nos dias de funcionamento, né, da atividade. Na alta do turismo, tem 3 dias da semana que não tem alimentação, que é para os botos manter, né, o hábito selvagem de caçar na natureza. Nós estamos dentro de uma reserva, né? Aqui passa a SEMA, CMBio, passa a IBAMA. Eles vêm falando aquilo que a gente não pode, não deve fazer, né? Claro que é sempre dentro da nossa cultura, como a gente fala, né? Eles não chegam aqui dizendo, você não pode, você não pode, você não pode. Porque se ele proibir tudo, para onde que nós vamos? Cidade não cabe mais ninguém, né? Custo de vida caro. Aqui nós sobrevivemos. Do nosso jeito, mas sobrevive e ninguém passa fome. Nós somos 30 mulheres, com os homens, né? Porque os homens coletam as coisas, as sementes, cipó. Cada artesão faz o seu produto na sua casa. Porque a mulher, ela tem o horário de ser a dona de casa, né? E lá ela tem os momentos que ela pode trabalhar para ajudar na renda um pouquinho da casa. Mais a semente de açaí. Madeiras, que o escultor trabalha muito com madeira. Aqueles troncos de madeira, né? Fazer mesa, tudo rústico. Também o açaí e o morototó, foi os únicos 2 que passou, né, no controle de qualidade, para poder chegar a gente vender. Porque muitas coisas a gente vende, quando chega lá em Rio, São Paulo, já está estragada, tem fungos e tudo isso. Cimento Tucumã é boa de trabalhar, de Buriti, coisas sólidas, né? Para poder dar certo, senão não dá para trabalhar. No Gapó tem muita semente bonita, muita, de todas as cores, sem precisar pintar. Mas são coisas que você tem um colar, uma pulseira por poucos dias. Aí ela estraga, ela brota, como diz, ela nasce, né? E aqui a gente está com 12 quartos. A gente está com uma estrutura boa para hospedar pessoas, né? E tem dado muito certo isso. A gente chega a receber mais de 500 pessoas por ano já. A gente recebe, sim, pessoas estrangeiras, né? Que daí a gente tem que contratar um guia que fala línguas de inglês, por exemplo, alemão, né? Essas outras línguas estrangeiras. E o perfil é entre jovens de 30 anos a aquela pessoa até de 50, 60 anos que estão vindo. A reserva do Rio Negro, tipo, ela tem uma importância muito forte aqui dentro, né? Que foi
através da reserva que a gente começou a preservar mais. Deu uma segurada bastante nas queimadas, na tiração de madeira. E as pessoas estão vindo mais para a parte de turismo, realmente, e parou de desmatar bastante. Então a importância de ter essa geração de renda, né? Que as pessoas param de depredar mais e a floresta fica em pé, porque a gente que é ribeirinho e nasceu e se criou aqui nessa região, a gente tem como um amor a floresta, né? Paixão. A comunidade Tiririca escolheu o projeto do restaurante, que é o Canto do Japim, junto com a pousada também Canto do Japim. Esse restaurante ele tem trazido um trabalho para os moradores da comunidade, incluindo todas as famílias, que dentro da comunidade tem 17 famílias. Nossa maior dificuldade aqui é a energia, a gente não tem energia. Então, para o restaurante andar com as suas próprias pernas, a gente precisa de um tempo de 3 a 4 dias de uma reserva para a gente poder se organizar, ir até o município de Novo Airão, comprar gelo, os meninos daqui pescar, e a gente colher algumas verduras para fazer, algumas frutas naturais para a gente fazer o suco também para os turistas. É dessa forma que funciona. A organização sociopolítica dessas populações, essa organização é muito importante, ela é assim primordial para que eles possam, né, então, por exemplo, desenvolver uma atividade turística. Então, a organização interna dos grupos é fundamental para, posteriormente, então, eles receberem esse visitante, né? Então, entendo que algumas iniciativas, elas saem na frente nesse processo por conta disso. Então, elas conseguem dialogar melhor, se organizar melhor para receber esse visitante. Você percebe que você vai ter grupos que coordenam essa atividade, às vezes grupos familiares, né? Núcleos. Então, quando eles conseguem chegar nesse nível de organização interna, você percebe que a atividade ela flui com maior sucesso. As políticas públicas, elas precisam atingir principalmente esse segmento, ou principalmente essa forma de gestão no nosso território, né? Então a gente não tem uma política estadual, por exemplo, que dê conta das atividades de turismo nas comunidades. O que a gente tem são os órgãos que tentam, a partir da junção de vários atores, ordenar essa atividade. A nossa pousada aqui, ela é conhecida por a gente oferecer o passeio no arquipélago de Anavilhanas, né? Que é o passeio de dia, né, de observação, a gente não toca em nenhum animal, né? Ele é apenas para observar. A gente faz a caminhada na selva, né, banho de igarapé na selva. Visita a comunidade, a gente visita o estaleiro também de alguns moradores daqui. E lá o morador vai ensinar como que é feita a canoa, qual madeira é feita aquela canoa e o impacto que aquela madeira vai causar para a floresta. No meio de milhares tira uma árvore só, entendeu? E uma árvore dá para fazer bastante canoa, então... E a gente explica tudo isso aí para o turista que vem aqui e compra de artesanato e visita a comunidade também na Casa dos Ribeirinhos. A gente também tem o atrativo de levar as pessoas na casa de farinha, explica todo o processo, como é plantada a mandioca, a maniva, como é tirado, como é feito a farinha, o beijuzinho, que é nativa aqui da nossa terra. E o que o turista procura na comunidade é justamente saber como é que nós, caboclos ribeirinhos, vivemos. Esse é o ponto maior dele, de que nós nos alimentamos, da onde nós tiramos o nosso sustento, se tudo nós plantamos, colhemos tudo, se a gente compra alguma coisa. Então isso é que eles querem saber mais. Os turistas particulares vêm para a trilha. Eles querem ver como é que é a floresta e o que a floresta oferece para nós, como a madeira e os frutos alimentícios e as plantas medicinais. O que nós tiramos da floresta para curar a doença. Tudo isso eles querem saber, o nome da planta, da árvore, para que serve. De todas as formas que é possível, a gente tenta trazer as experiências mais autênticas possíveis. A gente tem um kit
que é um kit de experiência sensorial, que a gente chama, né? Que as pessoas conhecem os cheiros da Amazônia. A gente tem um kitzinho que tem dentro um vidrinho de andiroba, outro de copaíba, outro de essência de pau rosa, aí tem um pouquinho de breu branco, aí a gente coloca uma frase que diz assim: não basta conhecer, é preciso sentir a Amazônia. Eu gosto dos estudantes, sabe por quê? Porque eles vêm aprender, os professores, a agência vai trazer eles para os interior, para eles aprenderem aquilo que eles não estão aprendendo na sala de aula. Aí aqui, eles chegam aqui, eu vou dar tipo uma aula para eles, vou dar palestra, vou ensinar para eles, por isso que todo eles traz um caderno. Tudo que eu falar para eles, eles notam sobre a natureza, sobre a vida da pessoa que vive na natureza. Toda a parte em saúde, educação e alimentação. O que nós usamos na natureza para sobreviver sem precisar da cidade. Que eu explico para eles. E outro, porque um dia eles podem andar no meio do mato e saber como ir entrar no mato e voltar do mato. E como eles sobreviver lá em alimentação. E por isso eu sou feliz, por isso que eles são felizes comigo, eu gosto muito. Sem brincadeira, negócio. Eu gosto de estar com os alunos. Muitas pessoas perguntam como vocês conseguem sobreviver dentro de uma reserva dessa. É simples responder, porque aqui a gente criou, aqui a gente viu o quanto era importante a gente ter tudo isso em volta, mas ao mesmo tempo cada vez ter mais conhecimento, a gente tivesse também como preservar. Então isso tudo entra dentro do nosso trabalho. O nosso trabalho é praticamente 90% natural e tudo retirado na natureza e dando o maior fluxo de renda possível dentro das comunidades. A matéria-prima, que são os cachos de bacaba, que é a palmeira dentro da nossa região, eu fiz aproveitamento dela justamente por ela ser abundante na nossa comunidade. Dentro do meu trabalho, eu consigo fazer inúmeras peças e muitas delas são decorativas, né? E o mais gratificante de tudo isso é você, às vezes que as peças são feitas, você vê as suas fotos dos seus produtos embelezando tantas cidades ou tantos lares, né, que tão distantes se foram. E tudo isso saiu de Tumbira, né, uma comunidade onde pouco se podia dizer que um dia o artesanato ia ser tão forte. E as fibras foi que mudaram a história do artesanato do Tumbira. Ainda é um desafio e muito grande, né? E eu acho que esse desafio não vai ser nunca tão fácil. E a nossa logística, quando se acontecem as encomendas que precisam ser enviadas para outras cidades, porque o deslocamento daqui não é tão fácil. Outro desafio também é, já que eu trabalho tanto com produtos naturais, e é essa embalagem dos meus produtos. Diz que eu acho que tem que pensar muito, porque é um produto que vem muito da natureza, mas eu ainda acho as embalagens muito difícil e um pouquinho caro para mim conseguir essas embalagens. A gente se considera uma empresa de turismo dentro de uma lógica não só da preservação em si da Amazônia, das áreas protegidas, mas principalmente evidenciando essas comunidades, esses atores locais, estão trazendo também esse conhecimento de como que a gente pode manter essas comunidades num processo de interação com a visita, com o visitante, mas claro, sem deixar de atuar dentro das suas comunidades, sendo eles mesmos, trazendo esses aspectos autênticos deles para a comunidade e para a atividade. Colocar em evidência isso. Muito do fluxo de visitantes que existiam nessa região aqui e das rotas de barco utilizavam essas comunidades como um cenário. Paravam, visitavam, não deixavam nenhuma renda, não envolviam eles na atividade em si, tiravam fotos e iam embora, né? Então, se vocês chegavam pessoas em momentos até inapropriados na comunidade. Então, assim, naquela época, onde eles não eram envolvidos nessa gestão do turismo, eles se sentiam como somente um cenário, né? Então, assim, essa oportunidade de trabalhar essa nova forma de turismo é justamente de não só envolvê-los, mas trabalhar essa questão da valorização cultural, né? Tem também o apelo ambiental, porque a gente está falando de comunidades
que buscam a sustentabilidade nesses territórios, né, protegendo muitas das vezes uma espécie ameaçada de extinção, ou deixando de trabalhar com desmatamento, com extração de madeira, para trabalhar com artesanato, né, vender seus produtos, mas também essa questão da geração de renda. A gente tem trabalhado muito isso nas comunidades, com essa conscientização do turismo, né, com essa conscientização do turismo ambiental, mas ainda tem um monte de dificuldade para ser enfrentada, né, e ser superada também, porque a gente não consegue do dia para a noite, né, não dá porque a população é grande, não dá para levar para todo mundo e todo mundo acatar essa ideia do turismo, nem todo mundo se adequou a isso ainda. Então precisa sim, nós temos uma grande dificuldade, uma grande barreira que enfrentamos, porque ainda tem as pessoas que exploram a madeira, tem as pessoas que não têm aquela conscientização e acabam jogando o seu lixo no rio, os barcos que não aderem às autorizações do órgãos ambientais e órgão de gestão da reserva, acaba adentrando, não sabendo as regras que é a unidade de conservação. E um grande problema que nós temos também, isso é visual, é que você não consegue ver a identificação da unidade de conservação, né, para uma relação ao turismo, com placas de visualização, de sinalização, não temos isso. As parcerias de instituições, ONG, né, institutos, isso é muito importante, porque são elas que são as instituições visionárias, né, de futuros, e que vem nos despertar para esse futuro. É eles que têm essa capacidade, tanto não só a ONG, mas como as universidades, o FAM, o EA, né, que tem esse link com as universidades nacional, internacional, que traz pessoas com boas ideias, com pessoas com pegadas de algo sustentável, né, que é isso a nossa pegada que nós estamos agora. Então essa parceria é fundamental para o nosso desenvolvimento, tanto na área do turismo, quanto na área de preservação ambiental. Não é só a floresta que tem que se manter em pé, são as famílias, são a cultura que está morrendo, né? A educação não está boa dentro da nossa reserva. Eu gosto de deixar essa mensagem para os nossos governantes. As árvores também morrem por elas mesmas, tem um tempo de vida. Mas aqui dentro da Amazônia existe gente. Existe família. O turista, ele cria amor e deixa esse amor para as pessoas locais, né? Então, depois que você recebe um grupo e esse grupo vai embora, sempre deixa uma valorização e um legado para seguir, né? Muitas das vezes a gente, rapaz, anos e anos morando aqui, não via uma vista, não via uma tarde, um sol se pondo, um nascer de sol. E a pessoa passou 2, 3 dias aqui e ficou encantada, e por que nós não podemos valorizar isso, né? E ganhando dinheiro com isso. Então ter a natureza a nosso favor hoje, né?